Espécies híbridas são relativamente comuns. Elas são o resultado do cruzamento de duas outras espécies distintas, mas com semelhança genética suficiente para gerar um descendente vivo. Embora elas não costumam ocorrer de forma natural, artificialmente elas podem ser encontradas com bastante facilidade. A ideia de espécies híbridas tem intrigado a imaginação humana ao longo dos séculos. Entre os casos mais comuns estão a mula, que é o cruzamento entre um jumento e uma égua, e as laranjas, a pomelo com a tangerina. Mas às vezes, alguns cruzamentos mais curiosos também são realizados, como o tigre, que é o cruzamento entre um leão e uma tigresa, e o chimpanzé. É isso mesmo que você está imaginando. Este seria o nome de um suposto híbrido entre o chimpanzé e um humano. Essa ideia de um híbrido entre um humano e um chimpanzé a princípio pode parecer chocante, mas existe há décadas. O biólogo russo Ilya Ivanovich Ivanov foi a primeira pessoa a levar essa proposta a sério no início do século XX. Com seus experimentos de inseminação artificial, que era um sacrilégio na época, ele conseguiu exterminar a ideia de que o ato sexual era necessário para a reprodução. Ivanov desenvolveu instrumentos que permitiam uma operação simples e rápida no campo, conseguindo colocar a Rússia em posição de destaques na pecuária. Logo, a sua tecnologia estava sendo aplicada em cavalos e em outros animais de interesse. Mais tarde, Ivanov ganharia o seu próprio laboratório, recebendo cartas de recomendação de Pavlov, o primeiro prêmio Nobel da Rússia. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Oliver, também conhecido como chimpanzé humano, era uma figura controversa. Suas características físicas únicas geraram debate sobre sua verdadeira espécie e natureza. Na manhã de 2 de junho de 2012, Oliver, um dos chimpanzés mais antigos em cativeiro, foi encontrado morto em sua cela em um abrigo para macacos aposentados no Texas. Com mais de 55 anos, Oliver teve uma vida peculiar, residindo anteriormente com artistas de circo e farmacologistas. Sua aparência fisiologicamente incomum, com ausência de pelos no peito e na cabeça, além de características que lembravam a anatomia humana, como orelhas semelhantes às dos humanos e uma mandíbula inferior mais pesada, levaram muitos a considerá-lo uma figura singular, por vezes chamando de filho de um homem com um macaco, o chimpanzé ou o manzé. Segundo relatos de historiadores, há 100 anos, um híbrido chimpanzé humano teria nascido em um laboratório americano. Contudo, por temores de publicidade e preocupações éticas, os cientistas teriam optado por sacrificá-lo imediatamente após o nascimento. Na década de 1920, houve uma inseminação bem-sucedida de uma fêmea de chimpanzé com esperma humano de um doador anônimo. Apesar de existirem dúvidas na comunidade científica sobre a possibilidade de híbridos entre humanos e macacos, alguns pesquisadores consideram tal cruzamento concebível, dada a notável semelhança entre o DNA dos chimpanzés e dos humanos. Embora não haja evidências sólidas de que tais híbridos tenham existido, há registros de tentativas mal-sucedidas de sua criação. O caso de Oliver ressalta não apenas sua singularidade, mas também levanta questões sobre a complexidade ética e científica envolvida na exploração dessas fronteiras biológicas. A história de Oliver é envolta em fascínio e peculiaridades desde seu nascimento no Congo e sua venda para os treinadores sul-africanos Frank e Janet Berger nos primeiros anos da década de 1970. Na juventude, ele apresentava comportamentos distintos, optando por interagir mais com pessoas do que com os outros chimpanzés. Desde cedo, surpreendeu ao andar de forma ereta e a usar o banheiro.
A convivência na família Burger foi repleta de episódios inusitados. Oliver mostrou-se útil, auxiliando seus donos ao empurrar um carrinho de mão e preparar a comida para os cachorros. Além disso, desfrutava de momentos de lazer assistindo TV e apreciando bebidas como 7-Up e whisky. No entanto, a harmonia familiar foi abalada quando Oliver atingiu a puberdade. Sua atração incomum pela esposa de Burger desencadeou incidentes constrangedores, culminando em uma tentativa de agressão sexual. Diante desses eventos, Oliver foi transferido para um laboratório médico na Pensilvânia, onde sua história tomou rumos complexos. Após enfrentar desafios comportamentais e punições, ele redirecionou seus interesses para chimpanzés fêmeas, constituindo um harém e gerando numerosos descendentes. Rumores sobre Oliver ser um chimpanzé mutante, ou até mesmo um híbrido humano-chimpanzé, possivelmente resultado de experimentos genéticos secretos, circularam amplamente. Alguns relatos sugeriram que Oliver possui 47 cromossomos, um a menos do que o chimpanzé e um a mais que um humano. Além disso, apontaram que ele não exibia o odor característico de um chimpanzé. Essas peculiaridades e rumores contribuíram para a aura de mistérios que cercou a vida de Oliver, tornando-o um personagem intrigante na intersecção entre o humano e o primata. Em 1997, uma série de testes genéticos realizados pela Universidade de Chicago dissipou as especulações em torno de Oliver. Os geneticistas determinaram que Oliver era, de fato, um chimpanzé comum, não possuindo qualquer elo perdido e definitivamente não sendo um híbrido humano-chimpanzé. Contrariamente às afirmações anteriores sobre seus cromossomos, foi estabelecido que Oliver apresentava o número de cromossomo padrão para chimpanzés, que é 48. Desse modo, a alegação de 47 cromossomos foi considerada uma interpretação equivocada ou uma distorção deliberada dos fatos. Cientes da peculiaridade de Oliver, cientistas planejaram realizar mais testes genéticos para explorar possíveis explicações para sua aparência e o comportamento único. Embora outros chimpanzés que andam eretos tenham sido identificados em diferentes contextos, a divulgação de dados adicionais sobre esses estudos não ocorreu desde aquela época. Em 2006, o Discovery Channel transmitiu um documentário sobre Oliver, intitulado Oliver, o Chimpanzé, reacendendo o interesse na sua história. A semelhança genética notável entre chimpanzés e humanos, que compartilham 95% dos elementos químicos do DNA e 99% das ligações do DNA, levantou a controversa possibilidade de um híbrido humano-macaco. No entanto, até o momento, não há registros oficiais documentados desse tipo de híbrido. A interpretação dessa coincidência genética é frequentemente debatida, especialmente entre defensores da evolução e criacionistas, cujas perspectivas muitas vezes diferem. A complexidade da genética e a sua interpretação tornam essas questões científicas, filosóficas e éticas desafiadoras de serem definitivamente esclarecidas. A pesquisa revelou descobertas impressionantes sobre as relações evolutivas entre humanos e chimpanzés. Oliver passou seus últimos anos com outro chimpanzé, uma fêmea gentil conhecida como Passa, que se tornou a sua única companheira, já que seus problemas devido à idade avançada o impedia de interagir com os outros primatas mais jovens e brincalhões. Assim, viveu seus últimos momentos participando de festas de esmagamento de melancia e de atividades de pintura. O macaco morreu dormindo e foi encontrado no dia 2 de junho de 2012, quando tinha cerca de 55 anos. Ele foi cremado e suas cinzas espalhadas nos terrenos do santuário. Em um estudo separado, verificou-se que a morfologia craniana, a forma da orelha, as sardas e a calvície de Oliver estava dentro da faixa de variabilidade exibida pelo chimpanzé comum. Testes genéticos posteriores descobriram que o DNA mitocondrial do macaco correspondia intimamente ao de uma subespécie central de chimpanzés que vive na República do Congo, Gabão e outras áreas da África Central. O comportamento social de Oliver foi a inspiração para o ator Andy Serkis interpretar no cinema o chimpanzé César no filme Planeta dos Macacos, A Origem, de 2011. Já os movimentos e a forma de se comunicar por sinais que o ator usou no filme veio do chimpanzé Lee Chimpsky.